Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria saudar os estudantes aqui do bairro Heller e do Creuso de Carmo Rocha. Queria dar meu bom dia a todos e a todos, os trabalhadores e trabalhadoras do Ceará. E, obviamente, eu queria, nesse primeiro pronunciamento da sessão de hoje, eu queria refletir de forma muito sóbria e serena sobre a série de ataques ao transporte público e a veículos de concessionárias públicas acontecidos ontem em Fortaleza e que paralisaram a cidade. Veja, os jornais de hoje, Capa do Povo, Capa do Diário, estampam aqui fotos de veículos incendiados. As notícias dão conta de que pelo menos 12 ônibus, 3 viaturas de concessionárias públicas teriam sido incendiados. Eu queria, antes de mais nada, me solidarizar com o motorista que teve 18% do seu corpo queimado. Me solidarizar também com a população de Fortaleza que viveu ontem mais um de tantos constrangimentos que têm lhe sido cotidianos. Mais ainda pela ausência do transporte público associada ao pânico vivido a partir de meio-dia, que se estendeu por várias horas da cidade. Uma parte, se possível, deputado. Certamente. Segurança pública não é uma política pública simples. Depende muito mais de inteligência do que força. Depende muito mais de planejamento do que resposta intuitiva. Depende muito mais da capacidade de prevenir do que exortar nas mídias sociais um autoelogio, uma autoproclamada força. Segurança pública não é a reprodução de um filme entre mocinhos e bandidos. É algo muito mais complexo. Aqui, obviamente, como parlamentar de oposição, muitas vezes as pessoas podem achar que nós iremos criticar, independentemente da justeza ou não, as posições do governo. Eu sou oposição ao governo Camilo. Eu não sou oposição ao povo trabalhador do estado do Ceará. É quem mais sofre com uma ausência de uma política bem planejada de segurança pública em articulação com o sistema de justiça, com a administração penitenciária. Há muito o que investigar sobre o que tem acontecido no Ceará. O nosso Comitê de Prevenção de Homicídios, ao longo do ano inteiro de 2016, vasculhou mais de 1.000 homicídios acontecidos nas 7 cidades que mais matam no Ceará. Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Horizonte, Sobral, Juazeiro. Se acrescentamos Pacajus, nós cobriríamos 75% dos homicídios do Ceará. O que salta aos olhos é, número 1, a realidade do Ceará alterou-se muito dos anos 2005, 2006 para cá. Na última década, nós saltamos da 19ª posição em homicídios para a primeira, segunda posição em homicídios, num ranking terrível. Há um aumento aceleradíssimo da população carcerária. E quem conhece razoavelmente ou minimamente o cotidiano carcerário sabe que superpopulação carcerária é mão de obra para as organizações que controlam os mercados ilícitos de drogas, sejam quais forem. A superpopulação gera esta mão de obra para as organizações que controlam os mercados ilícitos e que disputam determinados territórios, determinados mercados e que organizam-se a partir da
do sistema carcerário. Terceiro, nós temos uma elevadíssima taxa de presos provisórios. A elevadíssima taxa brasileira, que já soma 40%, aqui no Ceará ela é pior. Ou seja, muita gente encarcerada em razão de delitos, inclusive de menor potencial ofensivo, ou, quando muito, do varejo do mercado de drogas, que acaba sendo recrutada, ainda preso provisório, mais de 46%, repito, são presos provisórios, acabam sendo recrutados por estas organizações que controlam e disputam o mercado ilícito de drogas. Terceiro elemento, a continuidade da nada inteligente, perversa, cruel, seletiva e elitista guerra contra as drogas. O mundo inteiro viu que isso não dá certo. Portanto, aqui não se trata simplesmente de uma fala de um parlamentar que, obviamente, em sendo de oposição ao governo Camilo, deve cobrar e fiscalizar todas as suas políticas públicas, e no meu caso, em razão da minha trajetória e do compromisso do nosso partido, em especial, com o direito humano, à segurança, à vida, à proteção, a uma vida sem violência, a cobrar uma segurança que seja, sobretudo, uma segurança humana, uma segurança que permita os direitos fundamentais a todos os cidadãos. Mais do que isso, é, sobretudo, refletir com a população que respostas simplórias, midiáticas, não dão conta da complexidade do problema. E aqui eu queria, portanto, fazer, mais uma vez, um apelo. Várias vezes eu subi essa tribuna, reivindicando a presença do secretário de Segurança Pública e da Secretaria de Justiça, hoje uma secretária, a secretária de Justiça, para que aqui, de forma transparente, aberta, na arena pública, que deve ser o Parlamento, que aqui viessem para debater os problemas da segurança e da justiça. O que nos parece é que há uma desarticulação entre a política de administração penitenciária e a política de segurança pública. Salta aos olhos. Ainda há que investigar, portanto, estou sendo absolutamente sereno e comedido nas palavras. Mas tudo leva a crer que as transferências que a administração penitenciária fez nos últimos dias desencadearam uma resposta a este que foi dada ontem com a queima, com esses atentados de 12 ônibus incendiados. É uma tentativa de intimidação das... Já são 18, viu, deputado? 18 ônibus, já são 18. 18, deputado Capitão Wagner me corrige aqui, eu agradeço, já são 18 ônibus incendiados. Portanto, se não houver inteligência, eu repito, inteligência é mais importante do que força. Planejamento é mais importante do que respostas midiáticas. Isso é muito mais importante. Se não houver uma articulação fina, inteligente, entre a Secretaria de Justiça, a Administração Penitenciária, que, ao realizar essas transferências, me parece que age de forma correta, porque permite, inclusive, fazer com que a superpopulação ela diminua em determinadas unidades, porque a superpopulação, repito, é mão de obra para as organizações que controlam o mercado. A superpopulação, o grande número de presos provisórios e presos primários, em geral pelo varejo de drogas, acaba abastecendo as organizações criminosas que disputam o mercado do ilícito de drogas. Se não houver essa articulação inteligente, fina, bem planejada, preventiva, entre a segurança pública e a justiça, estes eventos irão se somar. Vai aumentar a letalidade geral na sociedade, a taxa de homicídios voltou a crescer, vai aumentar a letalidade policial, o número de policiais mortos poderá vir a crescer, porque no Brasil a política de segurança pública está dirigida ao conflito armado, ao confronto armado, e nesta lógica aumenta a letalidade geral e a letalidade de policiais, de trabalhadores de segurança pública. Portanto, eu queria aqui insistir na necessidade de que a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Justiça venham ao Parlamento Cearense numa sessão especial e exponham aqui o seu planejamento de curto, médio e longo prazo. Aqui
há profissionais de várias políticas públicas. Eu vejo aqui de saúde, de educação, de assistência. Todos sabemos que qualquer política pública tem que ter planejamento de curto, médio e longo prazo. Tem que ter estratégia, tem que ter estrutura, tem que ter financiamento. Mas nós, entra ano, entra governo e sai governo, respondemos de forma intuitiva, imediatista e midiática. Porque, obviamente, a segurança pública, ela desperta na população pânico, medo, e muitas vezes o governante, ele responde como se fosse um personagem midiático. Ele joga para a plateia, com frases altissonantes, com palavras fortes, mas carente de planejamento, carente de complexidade, carente de capacidade, inclusive, de articular o que é uma política de prevenção, o que é uma política de enfrentamento. Eu queria, mais uma vez aqui, estou falando de forma muito serena e sóbria, para que não venham depois nos impingir a ideia de que nós estaríamos utilizando-nos de uma tragédia, do pânico que a população sentiu ontem para fazer oposição ao governo Camilo. Eu repito, eu sou oposição ao governo Camilo, mas não sou oposição ao povo trabalhador do Estado do Ceará. Eu quero que o povo tenha o direito humano fundamental a uma vida tranquila. Por isso mesmo, nós entendemos que esta política do conflito, do confronto, de incitar, inclusive, o conflito armado nas áreas periféricas, ela é equivocada. Ela vai piorar a taxa de homicídios na população em geral, entre policiais, e ela vai tornar a sociedade cada vez mais aprisionada do medo e do pânico. Deputado Capitão Wagner, que me solicitou uma parte. Deputado Renato Rosendo, primeiro lhe parabenizar pela coerência da fala, pela maneira respeitosa como Vossa Excelência se dirige a essa pauta. Deputada doutora Silvana, que eu vou ter a oportunidade agora de, no quarto tempo, tocar nesse assunto também, não só para atualizar os dados, atualizei já em relação aos ônibus, já são 18, mas para mostrar e corroborar com o discurso do deputado Renato Rosendo, que realmente a inteligência é o caminho. Deputada doutora Silvana, a ação mais exitosa da Secretaria de Segurança Pública no ano de 2017, deputado Renato Rosendo, foi uma ação que combinou a inteligência da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar, que foi aquela ação em Jaguaruana, que evitou que um bando de assaltantes, deputada doutora Silvana, pudesse assaltar a agência bancária e pudesse tocar o terror na cidade. Bandidos vieram a tombar de forma justa e legal, os policiais mataram os bandidos no confronto, troca de tiros, e por conta disso o secretário foi elogiado e com toda razão. E eu acho que a crítica que está sendo feita pelo deputado Renato Rosendo não é a crítica direcionada ao secretário, mas o sistema que se implantou no Estado de Ceará. A política, ao sistema. A maneira como está se conduzindo a segurança pública já há algum tempo aqui no Estado de Ceará. Eu vou ter mais tempo para falar ainda no primeiro expediente, mas eu queria me acostar à fala do deputado Renato Rosendo e dizer que concordo integralmente com o que foi dito. É o planejamento, é a falta, a ausência, deputado Renato Rosendo, de um plano de segurança para o Estado de Ceará que está fazendo com que se haja de forma empírica, de forma pontual, para tentar fazer com que a violência diminua, e dessa forma a gente não vai chegar a lugar nenhum. Parabéns. Obrigado, deputado. Eu me encaminho ao final e eu queria, portanto, dar algumas sugestões muito objetivas. Primeiro, a necessidade de articulação entre a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Segurança Pública. As inteligências de um e de outro têm que dialogar. O lugar para esse diálogo é na própria Secretaria e também nos conselhos deliberativos. O Conselho de Política Penitenciária, o COPEN, que inclusive faz 90 anos agora, nós temos que reativar o Conselho de Segurança Pública para que defina a política de segurança pública. Em segundo lugar, o diálogo com o sistema de justiça. Não adianta que a justiça criminal tenha uma porta de entrada muito larga e uma porta de saída muito pequena. Essa abordagem, que é a abordagem proibicionista, da política de guerra às drogas, obviamente não vai ser resolvida, exclusivamente num Estado, mas é necessário pensar como investir nas alternativas penais, nas alternativas não privativas de liberdade, porque, eu repito, quanto mais jovens forem enviados como presos provisórios
para estas unidades, maior será a mão de obra recrutada por estas organizações que disputam o mercado ilícito de drogas nos territórios. Se as unidades não tivessem 1.000, 1.100, 1.200, 1.600 presos, dos quais metade são provisórios, primários, abaixo de 28 anos, não haveria mão de obra para desencadear estas ações. Terceiro, nós precisamos de um plano decenal para a segurança pública. Nós precisamos ter metas, almejar a redução da taxa de homicídios, da taxa de incidentes letais violentos, inclusive quando nós não tínhamos uma taxa epidêmica. A taxa epidêmica de homicídio, ela é de 10, ela é atravessada quando se atravessa 10 para cada 100 mil habitantes. O Ceará já tem 42, 4 vezes a taxa epidêmica de homicídio. Isso não era assim há 10, 12 anos atrás. Num período de uma década, nós atravessamos a taxa de epidemia de homicídio e nós agora estamos vivendo esse descalabro. E, no geral, nós temos uma população carcerária jovem, negra, e que ela é muito parecida com a população que também é vítima desta letalidade. Portanto, eu repito, inteligência, planejamento, capacidade de diálogo entre as instâncias de prevenção, de justiça e de segurança pública é muito melhor do que exortar uma força de forma midiática, altissonante. Nós não estamos tratando aqui de personagens midiáticos, mas nós precisamos, sobretudo, dar complexidade àquilo que é complexo. Respostas rasas a um problema complexo não dão conta daquilo que, de fato, a população precisa, que é o direito humano à segurança.